que é criminalista e especialista em direito penal, para entender como essa situação pode afetar outros casos, inclusive do ex-presidente Lula. Ele que já aparece aqui na minha tela, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para tocar nesse assunto que está tomando conta aí de todo o noticiário. Obrigado, boa tarde. A primeira pergunta que eu faço para o pessoal de casa também entender o que aconteceu, houve essa condenação desse ex-diretor da Petrobras e o que aconteceu é que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal acabou anulando, fazendo com que esse processo volte a ser analisado ali nas últimas instâncias. Esse procedimento vai ser refeito porque eles acreditaram que aconteceu realmente alguma irregularidade nesse processo? Sim, o que aconteceu foi, entendeu-se que aconteceu um prejuízo à defesa. Por quê? Porque a defesa do Aldemir Bendini se manifestou antes da defesa dos delatores. E no processo penal, o réu, né, a defesa, sempre se manifesta por último. E esse fato de se manifestar depois, acabou gerando esse prejuízo que levou à anulação do processo, que agora vai voltar para a primeira instância. Matheus, na visão, de acordo pelo que eu estava acompanhando, dos juízes da segunda turma do STF, o acusado ele deveria então se pronunciar somente após os delatores já terem feito isso. Como não ocorreu nesse processo, eles acreditam que houve um erro ali. Sim, o STF entendeu que ali houve um erro, por quê? Como eu disse, teria que se manifestar, a defesa se manifestar só no final, só depois do delator. E como se manifestou antes, isso acabou gerando esse prejuízo, porque isso não deu oportunidade da defesa rebater os argumentos dos delatores. E é aí que está a questão da nulidade, é aí que está o prejuízo para a defesa. Matheus, vamos agora para o efeito cascata disso tudo, porque os outros processos, de acordo também com o que eu estava vendo, eles ocorreram dessa mesma forma. As defesas podem agora acionar o STF para pedir, então, anulação das penas. Essa é a primeira do ex-juiz Sérgio Moro, que acaba sendo anulada, e a gente tem o ex-presidente Lula nessa mesma situação. Vai ser um efeito cascata. Sim, pode acontecer esse efeito cascata, porque no processo penal existe um princípio, né, que é o princípio da extensão dos efeitos do recurso. Então, se o recurso é benéfico para a defesa e tem outros réus que estão na mesma situação fática, esses benefícios poderiam ser estendidos. Então, sim, hipoteticamente, esses benefícios poderiam ser estendidos para outros réus, inclusive para o ex-presidente Lula. Só que nós temos que ver como é que o STF vai lidar com essa situação, se eles vão estender os benefícios ou não. Mas a regra é que sim, que se estendam esses benefícios. Exatamente. Estava acompanhando também um pouco mais cedo afirmações dos procuradores da Lava Jato, dizendo que a operação foi toda embasada da forma desde o início, na mesma sequência. Os réus falavam após as acusações, os relatos dos delatores. Então pode ser que a Operação Lava Jato, agora, que é o que já está acontecendo, seja colocado em xeque em relação a todas as suas condenações. Sim, pode acontecer. Com relação às condenações que estão da mesma forma, aconteceu isso do réu se manifestar antes dos delatores, com certeza isso aí vai ser debatido e pode acontecer de anular, sim. Esse é um risco que existe, né? E faz parte do sistema jurídico as nulidades do processo, né? Havendo erro, tem nulidade. Eu acho que Esse risco de que a ação seja em grande parte anulada. Matheus, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para trocar nesse tema. Está ganhando muita repercussão, até porque a gente tem um ex-presidente preso nessa mesma circunstância. A defesa já entrou com um pedido no STF, pedindo então que a sentença seja cancelada e o ex-presidente então saia da cadeia. A gente vai continuar discutindo isso porque tem muita água para rolar, mas eu já agradeço o tempo e a disponibilidade para poder esclarecer isso para a gente. Muito obrigado, boa tarde. Até mais, Matheus. Até mais. A gente muda de assunto para falar de consórcio ou então financiamento.